Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda parte? Vamos sim. Eu resolvi aqui dividir em partes, pessoal, para ficar mais fácil, né? Porque chegou 30 minutos, a gente vai para a segunda parte agora, beleza? Vamos lá, deixa o like, isso é muito importante. Espero que esteja gostando aqui do nosso método de resuminho. Eu tenho certeza que às vezes é chato, mas lá no finalzinho você vai ter seu resuminho, vai ser muito mais fácil, prático revisar. Vamos lá. A esse respeito, né? Ou seja, a morte dos indígenas, né? A divisão dos indígenas que foram escravizados é de se referir à tese segundo a qual o embate teria ocorrido na região de Saquarema, mais precisamente na região de Sampaio Corrêa. Então, olha que top, né? Então denominada Mananguá, segundo a reportagem do jornal Saquarema, o Saquá, edição 240 de 2019. Então, essa guerra, né? Inclusive aqui, não vai dar para botar aqui embaixo, mas o ideal seria botar aqui embaixo. Vou botar aqui embaixo, aqui no cantinho. Essa guerra. Vou botar aqui na outra folha melhor. Guerra. Você bota do melhor jeito aí. Depois eu vou organizar direitinho para você baixar esse resuminho. Essa guerra, tá? Essa guerra é de se referir. Existe a tese. Existe uma tese de que o combate, aliás, o embate teria ocorrido na região de Saquarema. Existe uma tese de que o embate teria ocorrido em Saquarema, né? Na região, vou botar em Saquarema que é mais direto. Em Saquarema. Beleza, há uma tese. Beleza. Mais precisamente na região de Sampaio Corrêa, tá? Precisamente. Sampaio Corrêa, né? Sampaio Corrêa. Então, denominada, chamada de Mananguá, tá? Então, chamada de Mananguá. Então, precisamente em Sampaio Corrêa, então chamada, né, de Maranguá. Maranguá. Importante. Beleza. Segundo a reportagem do jornal de Saquarema, né, o Saquá. Então, eu vou botar aqui, segundo Saquá, né? segundo o Saquá. O Saquá é um jornal de Saquarema. O Saquá. Beleza. Edição. Vai anotar isso, ali? Vou. Vou porque a banca IBAN, ela é perversa. 2019. Não teria botado aqui se não fosse preciso. Edição 240, 2019. Beleza. Saquarema teve como núcleo inicial de povoamento um lugar chamado Carmo, tá? Então aqui a gente vai falar sobre Saquarema propriamente dito. Então Saquarema agora. Saquarema. Saquarema. Ela teve o quê? Um núcleo inicial de povoamento chamado Carmo, tá bom? Beleza. Povoamento inicial. Lugar. Carmo. Beleza. Importante? Muito. É quase a questão certa em prova isso aqui. Onde, em 1594, padres da Ordem do Carmo, que, pessoal, aqui, né, eram diversas ordens, né? Inclusive tá a Ordem do Carmo aqui, tá bom? Assim como os beneditinos, que a gente viu, os franciscanos, né? São diversas ordens. Obtiveram algumas sesmarias, tá? Então, esse povoamento do lugar chamado Carmo, na verdade, era Sesmaria, dos padres, né? Sesmarias dos padres. Vou botar da Ordem Carmo, né? Porque era católico na época, né? Sesmarias da Ordem do Carmo. Ordem, que era a ordem religiosa. Ordem do Carmo. Sesmaria? Sesmaria você botar 1500. 1594. É uma datazinha. Não é tão importante, mas, né, a banca às vezes cobra. Beleza. Os religiosos iniciaram logo ao chegar, né, a construção de um convento, que denominaram Santo Alberto, da qual existe apenas a imagem em um dos altares da atual igreja matriz, tá? Então, esses religiosos, eles iniciaram logo ao chegar
a construção de um convento. Então, vou botar aqui, povoamento inicial, lugar Carmo, Santa Maria da Ordem do Carmo. Esse pessoal aqui, né, fizeram aí, construíram um convento. Construção de um convento. Do convento. Santo Alberto. Santo Alberto. Beleza. Na qual existe apenas imagem em um dos altares da atual igreja matriz. Onde está a imagem do convento Santo Alberto? Imagem em um dos altares, né? Eita! Imagem em um dos altares. Botar em um dos altares não, botar imagem na atual igreja matriz. Na atual igreja matriz. Beleza? Beleza. Após a chegada dos carmelitas, outras sesmarias foram concedidas nas redondezas, o que motivou a criação de várias fazendas nas terras de Saquarema, tá bom? Então, na terra de Saquarema, nós tivemos outras sesmarias também. Então, vou botar aqui outras sesmarias. Outras sesmarias. Beleza, beleza. Pessoal, aí agora vai chegar a informação de extrema importância, tá? Eu fosse você, eu notava até muito aqui, muitas coisas, porque é muito importante. Entre 1660 e 1662, 1660 e 1662, Manuel Aguilar Moreira e sua mulher Catarina mandaram erigir em torno de 1660, no outeiro à beira-mar, debruçada sobre a orla da Lagoa de Saquarema, uma capela para os moradores da localidade, dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, tá? 15 anos depois, o prédio foi substituído por outro de maiores dimensões e por volta de 1820 foi construída, sobre os alicerces da antiga capela, ou seja, reconstruiu de novo, uma nova, né? A igreja de Nossa Senhora de Nazaré, com as feições que conhecemos, né? Que é essa imagem do fundo aí do slide aí que a gente viu, né? Lá no início, que você clicou, lá tem a imagem, que é a igreja mais famosa ali de Saquarema. Então, olha que maneiro, olha que muito interessante. Então, entre 1660 e 1662, o que? Manuel Aguilar, é importante? É. Manuel Aguilar e sua esposa Catarina mandaram erigir o que em torno de 1660 no outeiro a capela, né? Mandaram erigir a capela. Mandaram erigir, né? Erigir a capela. Beleza. Para os moradores da localidade, né? Dedicada a Nossa Senhora de Nazaré. A capela dedicada a Nossa Senhora de Nazaré. Beleza. 15 anos depois, o prédio foi substituído por outro, né? 15 anos depois, substituído por outro. Substituído por outro. Substituído por outro maior. Por outro maior. Por volta de 1820, agora que é informação muito importante também, 1820, foi construída, né, sobre os alicerces da antiga capela, a Igreja Nossa Senhora de Nazaré. 1820, construída a atual capela, né? Obviamente, sob alicerce, né? A igreja de Nossa Senhora de Nazaré, que é a atual, de Nossa Senhora de Nazaré. Beleza.
Em 1755, o povoado foi levado à condição de freguesia, subordinada a Cabo Frio. A pesca era a principal atividade local. Então, olha que informação interessante. A primeira informação interessante é que Cabo Frio era grande para chuchu, né? A gente já sabe disso. A gente estudou a história de Cabo Frio juntos. E, inclusive, Saquarema pertencia a Cabo Frio. Beleza. Aí elevou a freguesia, tá? Então, freguesia é o quê? É um nível. Não é independente ainda, mas é alguma coisa. É como se fosse um distrito ali. Acho que é menor que um distrito, tá, pessoal? Menor que um distrito. Beleza. Então, 1755, eu não sei se eu nem falei correto, né? 1755, foi elevado a freguesia, né? Elevado a freguesia. Beleza. Obviamente subordinada a Cabo Frio, né? É como se fosse uma região, né? Subordinada a Cabo Frio. Pessoal, pesca era a principal atividade, né? Pesca é igual principal atividade. Beleza. Em 1841, foi desmembrado de Cabo Frio e elevado à categoria de vila, com a denominação Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema. Então não se chamava Saquarema na época, se chamava Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema. Então, isso é importante, é muito importante. 1841, tá? Desmembrada, elevada a vila e nome, né? Nome Nossa Senhora, que é o nome da igreja, né? Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema, né? De Nazaré de Saquarema. O desenvolvimento reduzido do município, no entanto, determinou a sua extinção em 1859. Então, em 1859, o que aconteceu? Ele voltou a pertencer a Cabo Frio, veja você. Pode isso, Alexandre? Pode, ué. Ele pertencia a Cabo Frio, deixou de pertencer e voltou a pertencer a Cabo Frio. Então, ele extinto, né? Extinto. E anexado a Cabo Frio, né? Extinto, foi anexado a Cabo Frio e sua sede passando a ser Araruama, né? Então a sede ali começou a ser Araruama. Anexado a Cabo Frio de novo. A Cabo Frio. Ou seja, é como se ficasse menorzinho, né? Araruama começou a crescer, talvez, né? E aí ficou a sede passando a ser Araruama. Que era uma coisa só na época, né, pessoal? Hoje não é. São municípios diferentes, mas na época era uma coisa só, tá? É bom, importante a gente frisar isso aí. Anexado a Cabo Frio, sua sede passou a Araruama. Cabo Frio, sede. Bota sede virou Araruama, tá, pessoal? Bota virou mesmo, né? Linguagem informal aqui, Araruama. Beleza. Vamos lá, então? Aí, obviamente, depois emancipou, virou de novo o município, né? Vamos lá. Em meados do século XIX, um súbito progresso provocado pelo avanço do café. Então, ó, meados do século XIX. Sim. Progresso do café. Progresso do café. Isso influencia o quê? A emancipação da cidade, ó. No entanto, fez com que Saquarema fosse restituída à condição de vila em 1860. Então, progresso do café, 1860, 1860. E importantíssima essa informação, 1860, ela vira de novo uma vila, tá? A condição de vila. Condição de vila. Que história, né, Lê? Pois é, né? Com a denominação Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema, com o mesmo nome, né? Com o território chamado dos municípios de Cabo Frio e Araruama deve emancipou também, e sua reinstalação ocorreu em 1861. Aí ficou, de fato, uma vila. Um ano depois. Beleza. Em 1890, a vila foi elevada à categoria de cidade. Até então era vila, tá, pessoal? Até então era vila. E sede do município com a denominação de Saquarema pelo decreto estadual. E aí criou-se o município, de fato, tá? Então, vamos lá, então. Em 1890,
que aconteceu em 1890? Informação importantíssima. Vila virou cidade. Virou cidade. E sede, né? Do município de Saquarema. E sede. E sede do município. Beleza. Em 1892, estamos chegando próximo, pessoal, a 1900, né? Que aí vem 1929, aí vem depois a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra, depois vai chegando aqui, né, as nossas datas atuais. Vamos lá. Foram criados em 1892, 2 anos depois, 1892, foram criados o distrito de Mato Grosso e Palmital. Então, 1692, criado o distrito. É importante, ali, muito, muito. Criados os distritos de quê? Mato Grosso e Palmital. Ao novo município de Saquarema. Top. Ambos tiveram suas denominações alteradas na primeira metade do século XX. Em 1936, o distrito de Palmital, olha que top, passou a se chamar Bacaxá. Olha que maneiro, cara. Então, ó, Palmital virou o quê? Bacaxá. Eu vou botar a data em cima, tá? 1838. Não, 1938, né, Lê? 1938. Virou Bacaxá, que é o atual Bacaxá que a gente já conhece. Em 1943, Mato Grosso passou a denominar Maranguá. Maranguá, tá? Maranguá. Foi quando? 1943. 1943. Ficou apertadinho aqui, mas depois eu vou dar uma arrumadinha. Denominação alterada para Sampaio Corrêa 1946. Eita, que ficou confuso aqui. Deixa eu só trocar isso aqui, porque eu consigo fazer isso aqui, ó, né? Para isso aqui não ficar muito confuso, meu velho. Pronto. Porque vai trocar o nome de novo, tá? Bacaxá aqui. Beleza. E aí, Mato Grosso, depois virou o quê? Maranguá. Maranguá. E depois virou Sampaio Correia, que a gente já conhece hoje. Sampaio Correia. Sampaio Correia. Beleza. Sampaio Maranguá foi em 1943. E Sampaio Correia foi em 1946. Essas informações são importantes, tá, pessoal? Ó, Mato Grosso, Maranguá, Sampaio Correia. Palmital virou Bacaxá. Com relação à economia local, agora vamos falar de economia local naquela época, cabe destacar também o papel da mão de obra escrava. Óbvio, né, pessoal? Isso aqui não precisa nem falar. A mão de obra escrava, ela teve grande importância na economia do Brasil, que tem restício até hoje, tá bom? É importante falar sobre isso. Fundamental para a produção e desenvolvimento da região, bem como os maus tratos e a crueldade de seus senhores. Óbvio, né? Citados por vários autores. Isso aí não é, infelizmente, não é novidade. A gente já conhece a história. Nesse sentido, deve ser registrado o episódio da revolta na fazenda do Ipitangas e do Quilombo de Bacaxá, tá? Como resultado, os castigos e mortes dos envolvidos. Ao final, a abolição e o êxodo dos trabalhadores gerou um forte retrocesso na economia local, tá bom? Então, cabe destacar o quê? Revolta, né? Revolta na fazenda Ipitangas e do Quilombo de Bacaxá. Revolta na fazenda. Na fazenda Ipitangas. Ipitangas. Devido o quê? Maus tratos, devido, né, à história do Brasil, né? Que a gente já conhece. E do Quilombo de Bacaxá. Quilombo de Bacaxá. De Bacaxá. Ambos tendo resultado como o quê? Castigo, né? Obviamente, eles foram, né, castigados por isso, pela essa revolta. E morte, né, pessoal? Infelizmente. Resultado: castigo, morte. Aos envolvidos, aqueles que fizeram a revolta, tá, pessoal?
Ao final, a abolição e o êxito dos trabalhadores, né, gerou um forte retrocesso na economia. Óbvio, né? Deixaram de ser escravizados, foram embora e, obviamente, isso impactou a economia, tá bom? Também no século XIX, duas expedições passaram pela região de Saquarema. Beleza, vamos voltar aqui. Vou voltar de novo aqui. Expedição em Saquarema. Vamos escrever aqui. Expedição é importante? É. Foram duas, né? Expedição na região do Saquarema. Expedição Saquarema. Quais foram? Olha só. Entre 1815 e 1817, o príncipe Maximiliano de Winder, não sei falar isso aqui não, Wildnewd, sei lá, naturalista alemão, percorreu os atuais estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia e pernoitou nas fazendas de Pitangas, de propriedade de Francisco Leite Pereira de Andrade Tiririca, né, de Francisco de Macedo Freire de Azevedo Coutinho, tá, pessoal? Então, a expedição primeiro foi Príncipe Maximiliano, vou botar aqui 1815 e 1817. Príncipe. Como isso aqui é um resumo, eu não vou escrever tudo, tá? Porque é um resumo. Você tem que fazer uma leitura mais afinco nisso aí. Maximiliano. E ele pernoitou em duas fazendas, né? Percorreu, tal, tá, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, e pernoitou na fazenda de Ipitangas, tá? E Tiririca. Fazenda Ipitanga e Tiririca. Beleza. Nos anos de 1830, Charles Darwin, né? O famoso Darwin, claro que ele estava aí na história. Claro que ele tem que ser mencionado. 1830, Charles Darwin. Charles Darwin. E o caminho de Darwin, né? Que a gente vê aí nas plaquinhas. Naturalista britânico, esteve em expedição para o Brasil e no entorno da Lagoa de Jaconé, tá? Lagoa de Jaconé. E fez descobertas e registros importantes sobre rochas de praias, né? Beach rock, suas características e propriedades. Então, ele fez registros importantes sobre rochas, né? Registro sobre rochas. Registro de rochas de praia. Bom, pessoal, então, Charles Darwin, né, 1830, ele fez, né, registro aqui, né, chegou na Lagoa de Jaconé, fez descobertas e registros importantes sobre a rocha de praia. Beleza. Principais eventos da primeira parte do século XX. Então, vou anotar aqui, eu vou até pular uma folha. Deixa na mesma folha mesmo, acho que dá para fazer um resuminho. Principais eventos. Principais. Obviamente, a gente vai falar da Estrada de Ferro de Maricá, obviamente, né? Principais eventos. Primeira parte. Do século XX. Olha lá, Estrada de Ferro. De Maricá. Estrada de Ferro Maricá, na verdade. A Estrada de Ferro Maricá, FM, teve seu primeiro trecho inaugurado em 1887, tá? Ligando o município de São Gonçalo a Maricá. É importante? É importante. Início 1887, ligando o quê? São Gonçalo a Maricá. Desde então, a ferrovia tornou... Não, 1887, São Gonçalo a Maricá. Desde então, se tornou o principal meio de transporte da região. Óbvio, né, pessoal? Beleza. Até então, desprovido de outras vias de acesso com estradas vicinais precárias. No território de Saquarema, foram construídas as estações Sampaio Corrêa, Antigo Mato Grosso e Bacaxá. Então, é em Saquarema. Bota aqui, estação. Quais são as estações? Estação Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, que são as estações que tinha aqui em Saquarema. Sampaio Corrêa e Bacaxá. Se você quiser botar Antiga Mato Grosso, é importante, né?
botar aqui, Antiga Mato Grosso. Uma informaçãozinha que a gente já aprendeu, mas é bom revisar. Antiga Mato Grosso. E Bacaxá em 1913, né? Buscava-se a realização do transporte de cargas em menor tempo e com maior segurança, além de ser um meio de escoamento de produtos vindos do interior fluminense e de facilitar o acesso à população a Niterói, então capital do estado, tá? Então facilitava também o acesso à capital do estado, que era Niterói. A estação de trem de Bacaxá foi o principal indutor do desenvolvimento no centro comercial de Saquarema. Então a de Bacaxá foi muito importante. Muito importante para o desenvolvimento. Ali era embarcada a produção local, ao mesmo tempo que chegavam os seus destinos, os bens e itens da capital e das cidades vizinhas. A população acorria para ver a chegada e saída dos trens. O espaço se animava, o estabelecimento era aberto e a cidade crescia. Então, novamente, a estação de trem de Bacaxá era muito importante por causa do desenvolvimento ali naquela região. A partir de 1950, teve início uma política de abertura de estradas e priorização do transporte rodoviário, que nesse caso foi primeiramente traduzida, né, com a pavimentação da RJ-106. Tá? A medida permitiu acesso mais fácil e rápido aos municípios da região dos Lagos e se tornou uma alternativa mais competitiva em relação ao transporte ferroviário. Então vamos lá aqui, beleza. Outra informação importante é o quê? É o rodoviário, né? 1950, né? Temos aí abertura de estradas. Abertura de estradas. Como alternativa aí, né? Para transporte ferroviário, óbvio. E posteriormente ocorreram a abertura da BR-101 e a construção da ponte Rio-Niterói. O trecho da linha férrea Maricá-Cabo Frio teve suas atividades encerradas em 1962. Isso aqui caiu na prova lá de Cabo Frio, tá bom? Salvo engano. Então, 1962, o que? Fim da linha férrea. Linha férrea. Maricá, Cabo Frio. Maricá, Cabo Frio. Cabo Frio. Outro ponto importante, né? Aqui está falando aqui dos principais eventos, tá? Principais eventos. Outro ponto importante é o quê? É a usina Santa Luísa, né? Outro ponto importante é usina Santa Luísa. Então, a linha férrea, usina Santa Luísa. Luísa. Vou botar um tracinho aqui e um tracinho aqui na estrada de ferro de Maricá. Criada em vamos lá. Criada em 1936, a Sociedade Anônima, né, S.A. Agrícola Santa Luísa, ocupava cerca de 17 fazendas no terceiro distrito de Saquarema, atual Sampaio Correia. Tá, vamos lá então. Usina Santa Luísa, criada em 1936. Não é uma data tão importante, mas é bom, né? Ela ocupava o quê? Ocupava 17 fazendas. 17 fazendas. Onde, pessoal? Terceiro distrito, atual Sampaio Correia. Terceiro distrito, Sampaio Correia. Beleza. Em sua melhor fase, produzia e exportava 1 milhão de sacas de açúcar, produção superada apenas por Campos do Goytacazes, maior produtor do estado do Rio de Janeiro. Então, olha que bacana isso aqui, né? Na sua melhor fase, né? Na sua melhor fase, exportava 1 milhão de sacas de açúcar, né? Melhor fase, 1 milhão de sacas de açúcar. Produção superada apenas por Campos do Goytacazes, maior produtor do estado do Rio de Janeiro, né? Então, Campos do Goytacazes, né, era muito destacado realmente pela produção de açúcar, tá bom? A usina produzia açúcar, álcool, né? Quer botar Campos, pessoal? Melhor, né? Superada apenas por Campos. Superada apenas por Campos.
por campos. Beleza. A usina produzia açúcar, álcool e melaço. E para o escoamento de sua produção, tinha um trem próprio. Olha que bacana ela, né? Com uma locomotiva a vapor de 8 vagões. Chegou a empregar cerca de 4.000 trabalhadores, movimentando a economia e o desenvolvimento do município de Saquarema e da região. Então, trem próprio. Trem próprio. E cerca de 4.000. É muita gente, 4.000 trabalhadores. Trabalhadores. Vamos lá? Foi fechada na década de 1870, restando no local as ruínas de suas torres e outras edificações, tá? Então, deixa eu botar aqui no outro lugarzinho. Deixa eu tirar o zoom aqui que eu vou subir isso aqui. Fechada, então. Fechada. Em 1970. Em 1970. Aeroporto. Sim, pessoal. Tem um aeroporto, né? Em Saquarema, tá? Vamos lá, então? Ó. Outro ponto é aeroporto. Aeroporto. Em 1937, a Força Aérea Brasileira, a FAB, construiu um campo de pouso na Restinga do Distrito Sede, com o propósito de ser utilizado como ponto de defesa e vigilância da costa na guerra que se anunciava, que era a Segunda Guerra Mundial, tá? Então a ideia aqui é FAB cria, né? Força Aérea Brasileira, FAB cria em virtude aí da Segunda Guerra Mundial, tá? Em virtude da Segunda Guerra. Beleza. Após o término desta guerra, o campo de pouso e as duas casas da aeronáutica construídas na praia, então absolutamente deserta, passaram a ficar subordinadas à escola de cadetes da FAB e serem utilizados aí para treinamento de pilotos, tá? Então, hoje virou a escola de cadete da FAB e treinamento de pilotos. A partir de 1955, Saquarema começou a se transformar, passando de um município agropesqueiro e centro religioso de romarias para local de veraneio, né, das camadas médias e médias baixas metropolitanas. Essa função de local de veraneio passou a construir o principal vetor do crescimento urbano, baseado que na doação de terras públicas no Distrito Sede a veranistas metropolitanos de classes médias, que ali edificaram residências, né, secundárias de veraneio. Através de tais doações, a prefeitura buscava desenvolver o local baseada na premissa de que urbanização significava desenvolvimento. Então, nós temos essa história aí, né, de doação aí de terra aí. Vamos lá, então. 1955, resumindo muito, tá? Nós temos o quê? Nós temos a doação de terras públicas, doação pela prefeitura, doação de terras públicas aos mais pobres, terras públicas, não, né, Ali? Terras públicas a quem? A veranistas, tá, pessoal? A veranistas, acho que vem passar o fim de semana, não, o verão, né? As férias. Veranistas metropolitanos de classes médias, tá? Politanos de classes médias. Super justo, né? De classes, mas a ideia era o desenvolvimento, né? Classes médias, segundo, né, a prefeitura, médias. Beleza, pessoal? E aí buscava desenvolver no local, né? Desenvolver o local. Então, a ideia era urbanização, tá? Urbanização, ou seja, desenvolvimento, tá? Desenvolvimento. Essa informação é importante porque a banca botou aqui, né? Então é importante que não eram pobres, eram de classes médias, tá? E eram veranistas. Durante as décadas, né, de 70 e 80, a especulação imobiliária desencadeou o veraneio que passou a ser maior, né?
maior fonte de arrecadação do município litorâneo, como consequência gerou a criação de diversos loteamentos. Então, nós temos a especulação imobiliária. Naquela época, todo mundo estava vindo para cá, estava crescendo, né, tinha a ponte Rio-Niterói, tinha um fácil acesso e muita gente vinha para cá de fato, pessoal. Houve a especulação imobiliária. Então, décadas de 70 e 80, nós temos a especulação imobiliária. Especulação imobiliária. Mobiliária, né? Mobiliária. Isso a gente aprendeu em Cabo Frio também, tá bom? E o processo de parcelamento acelerado do solo e o surgimento de atividade de veraneio com o fenômeno da segunda residência, né? A segunda residência do rico lá, visível em todo o território, em todo o litoral brasileiro, trouxe como consequência a urbanização crescente e desordenada, sem a necessidade de infraestrutura básica de saneamento, abastecimento de água e de um local para disposição final dos resíduos sólidos, ou seja, o lixo, né? Enfim. Ou seja, deu problema, né? Deu problema. Não fizeram a organização direito. Então, vamos deixar claro aqui, ó. Especulação imobiliária, isso aqui trouxe um problema, né? Urbanização. Consequência, urbanização crescente e desordenada. Então, tiveram problema, né? Abastecimento de água e local de disposição dos lixos, né? Problema com água. Resumindo, né? Com água. Bota saneamento básico, tá, pessoal? Sem infraestrutura, né? Sem saneamento. Saneamento básico. Problema com água e o local, né? Um lixão, né? Quer dizer, um aterro sanitário hoje, né? Um local para resíduos sólidos. Vai cair em si na sua prova. Resíduos sólidos. Beleza? Então teve esse problema aí, né? Todo mundo veio para cá, e aí? Como é que, né? Sem saneamento básico, sem o mínimo ali de infraestrutura, deu problema. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham aí gostado aqui dessa parte. A gente vai para nossa segunda parte agora, muito aqui é decoreba mesmo. Eu tô fazendo um resuminho para você fazer todo dia aquela leitura do seu resumo, tá bom? A gente vai agora para nossa próxima parte, dados sobre o município. Bom, e vamos para nossa próxima aula. Deixa o like e o comentário. Até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.